Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula, desta vez da lição de número 12 das edições CPAD, tratando, como tratou neste trimestre inteiro, sobre avivamento. O nosso textuário traz um versículo que está em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A nossa verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe ela está embasada no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 ao 25. E nós temos nesta lição, assim como temos em todas as lições CPAD, nós temos objetivos. Nesse caso temos 3 objetivos. Nosso primeiro objetivo nesta lição, ou seja, o primeiro objetivo desta lição é destacar que o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Quanto andar em Espírito é importante para conduzir a vida espiritual. Nosso segundo objetivo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito, uma guerra constante, um confronto constante. E o terceiro objetivo é ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Dons do Espírito e fruto do Espírito como predicados, como características essenciais para a vida e para o caráter cristão. É importante a gente destacar nesta lição que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve com a intenção de abrir os olhos das pessoas, dos crentes da Galácia, com relação às pessoas que pregavam outras ideias, e basicamente ideias judaizantes. Alguns que pregavam que, mesmo dentro do evangelho pregado por Paulo, e não bastava apenas crer no evangelho e fazer aquilo que já vinha sendo dito por Paulo, mas era importante também cumprir a lei judaica. Esses eram os judaizantes. Eles acreditavam naquilo, certo? Pode-se dizer que eles acreditavam naquilo que Paulo pregava, naquele evangelho, mas entendiam e pregavam que aquele evangelho não era o suficiente. Precisava ainda manter as práticas anteriores, as práticas que os judeus tinham quando estavam lá no judaísmo. Por isso são chamados quem pregava essa prática, chamados de judaizantes. E Paulo está pregando para essas pessoas, para esses crentes, para os crentes dessa igreja, e abrindo os olhos deles, alertando eles para o perigo de voltar a estar sob a lei, a estar embaixo da lei, a ser novamente regido pela lei, porque a partir de Cristo já era outro momento, não era mais a lei. Nosso primeiro tópico, ele traz o seguinte: a vida no Espírito, ou seja, a vida no Espírito, uma vida de sucesso no Espírito. E aí nosso primeiro subtópico vem dizendo, andando em Espírito. Quando a gente tem aqui esse primeiro tópico, andando em Espírito, a gente já tem aqui no versículo, ele trazendo Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Essa referência não está dentro da nossa leitura bíblica, leitura em classe, ou chamada leitura bíblica em classe, mas ela está dentro do contexto, vem antes do capítulo 19, do versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Ele é uma espécie de... ele vem complementando, ele vem ele vem amarrado nos versículos seguintes, apesar de o comentarista ter usado a partir do versículo 19. Mas este texto anterior, ele é muito importante, porque ele expande a visão, ele mostra por que ele está falando no versículo 19 acerca das obras da carne. O versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Isso aqui está muito associado com Romanos 6, capítulo 1. A gente poderá ver isso mais adiante.
O versículo 14 diz, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Que palavra é? Amor. Ele vai dizer, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se cumpre nisso aí, se resume nisso aí, em amor ao próximo. O versículo 15 diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos cuidado para que não vos consumais também uns aos outros. Porque havia esse problema, essa discussão, uns pregando de um jeito, outros pregando de outro, uns pregando que o evangelho de Paulo, que Paulo pregava, de Cristo que Paulo pregava, era insuficiente, precisava de complementação por parte da lei, precisava cumprir a lei para que o evangelho fosse complementado, desse resultado. Paulo vem combatendo exatamente isso aí, dizendo, não, o evangelho é suficiente. A lei já não é mais, a lei já passou. E aqui, no versículo 16, que é o versículo que ele traz aqui, no nosso primeiro subtópico, andando em espírito, ele vai dizer assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por que ele está falando aqui, na lição em si, sobre espírito e carne, sobre essa guerra, espírito e carne, sobre essa guerra, essa luta que de um lado tem as obras da carne, do outro lado tem as obras do fruto do espírito. Ele diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E eu vou conseguir me sobrepor à situação da concupiscência da carne, da cobiça da carne, do pecado, de forma geral. Esse nosso primeiro subtópico, eu fiz aqui algumas anotações que são importantes. Ele vai falar sobre carne, como já disse, e a carne, quando a Bíblia fala de carne, nesse contexto aqui, e quase sempre é nesse contexto, a gente tem, nas epístolas paulinas, a gente tem a carne como natureza pecaminosa, a natureza adâmica que está no homem. E ela, detalhe, ela vai nos acompanhar por muito tempo. Para ser mais específico, ela vai nos acompanhar até a cova, até a morte, até que morramos. Por toda a vida, a natureza pecaminosa vai nos acompanhar. Para alguns pode parecer estranho, mas nós sempre vamos estar nessa constante luta entre carne e espírito e carne. Porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa. Desde quando Adão pecou, essa natureza passou a fazer parte da nossa vida. Começou a fazer parte da vida de Adão, da vida de Eva, e aí passou a todos os homens. Lá em Romanos nós temos que por um homem entrou o pecado no mundo e por meio do pecado a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Essa dádiva, a graça de Deus se manifestou a todos nós e de maneira salvadora por meio de Jesus Cristo. Então a natureza pecaminosa, como disse, ela vai estar na nossa vida sempre, para sempre. Ah, mas eu aceitei a Cristo, sou crente, não tenho mais natureza pecaminosa em mim. Tem sim, ela está em nós, ela está dentro de nós. Se nós não tivéssemos mais a natureza pecaminosa, nós não pecaríamos, simples assim. Mas nós ainda pecamos, nós somos livres da condenação do pecado por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Fomos livres da condenação do pecado. Sim, agora o pecado ainda tem poder. Ele ainda tem essa força, tanto que tem essa briga de carne e espírito. Nós ainda não estamos livres do poder do pecado. Ainda estamos em combate. E esse combate vai perdurar por toda a nossa vida. Por mais santos que sejamos enquanto estivermos aqui, esse combate vai acontecer, essa luta vai acontecer. O nosso segundo subtópico, ele diz, por que andar em espírito? É uma pergunta. Por que andar em espírito? E a resposta está no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17. Ou seja, no versículo seguinte ao que eu li anteriormente. Eu li o versículo 16 que diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne, a cobiça da carne. O versículo 17 fala, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra, é uma briga. E estes se opõem, um se opõe ao outro. Estes, carne e espírito, eles se opõem. Para quê? Para que não façais o que quereis. A carne está aqui, o espírito está aqui. Agora eu sou salvo por meio do sacrifício de Cristo. Mas a carne está aqui, o espírito está aqui.
E a carne vai continuar me fazendo propostas. Ela está aqui e ela representa aquilo que está dentro de mim, correndo no meu sangue, faz parte da minha carne, literalmente carne, ela está aqui, natureza pecaminosa. E o Espírito está aqui. Então a carne quer que eu continue fazendo as coisas que eu fazia antes. E ela continua me oferecendo, ela sabe o meu paladar, digamos assim, o meu paladar espiritual para essas coisas. Ela sabe do que eu gosto, ela sabe como eu gosto, o que eu gosto, ela sabe o que me desperta o interesse. Por isso eu falei que ela sabe o meu paladar. Então ela trabalha em cima disso. Ela vai me dar o que eu quero. Ela não vai me ofertar o que eu não quero. Ela vai me dar o que eu quero, me ofertar o que eu quero. Mas não devo, porque agora eu tenho o meu espírito. Romanos capítulo 6, a gente vai observar, e eu quero trazer para você, Romanos capítulo 6, o versículo 6 diz assim. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se nós morremos com Cristo, fomos plantados com ele, nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com ele. Nós seremos na semelhança da sua ressurreição. Também, se nós morremos com ele, nós também ressuscitamos com ele. Ele ressuscitou num corpo glorificado, nós ainda não, mas nós ressuscitamos para uma nova vida, agora com Cristo. O versículo 6 diz, sabendo isto, ou seja, que morremos e ressuscitamos com ele, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, eu morri com ele, ressuscitei com ele, agora tenho o Espírito de Deus na minha vida. Eu sou outra pessoa, não sou mais aquela pessoa dominada pelas obras da carne. Então, vivemos nessa guerra, porque a carne quer que eu faça o que eu fazia antes, mas eu entendo que não devo mais fazer. Mas ela quer que eu faça, o Espírito quer que eu faça outra coisa. Então ela me oferece coisas para eu abandonar essa ideia do Espírito. O Espírito está aqui e eu tenho agora a consciência que não devo mais seguir a carne, mas e sim seguir o Espírito. E aí está a briga travada para o resto da minha vida. E eu decidi para onde quero ir. Todo dia eu preciso decidir, digamos assim, para onde quero ir. No nosso terceiro subtópico, a gente vai observar como andar no Espírito. É disso que o comentarista fala agora no terceiro subtópico, que é como andar no Espírito. E o primeiro detalhe de como andar no Espírito, como é que eu vou andar no Espírito? O que é que eu vou fazer para andar no Espírito? Para que a carne não prevaleça e o Espírito prevaleça. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vivendo a palavra de Deus, a Bíblia. Lendo, meditando, me alimentando da palavra de Deus, da Bíblia. Ouvindo o que Deus tem para mim. Isso vai me direcionar, vai me levar a viver no Espírito, porque eu não vou dar espaço para as coisas da carne, para as obras da carne, que vai estar sempre se oferecendo para mim e cada vez mais, de forma mais interessante, porque conhece o meu paladar de acordo com a natureza pecaminosa. Agora eu preciso focar em outra coisa, preencher esse espaço que a carne dominava e aos poucos empurrando ela, dominar mesmo por meio da palavra. Me ocupando na palavra de Deus, meditando, lendo, procurando entender, gastando o meu tempo com essas coisas. Ou não diria gastando, mas investindo o meu tempo com a palavra de Deus. Com a leitura bíblica, com a meditação. Porque antes eu gastava o meu tempo, eu investia o meu tempo, eu gastava o meu tempo com as coisas que a carne queria que eu gastasse. Por isso eu estava alinhado com ela, fazia o que ela queria, estava sempre alinhado com ela. Agora eu não estou mais alinhado com ela, estou alinhado com o Espírito. E eu devo praticar agora as coisas que me mantêm alinhado com o Espírito. E o principal dela é meditação na palavra de Deus, porque cada dia eu vou aprender mais, cada dia eu vou estar mais estruturado na palavra de Deus e saber o que devo e o que não devo fazer, como deve se comportar um cristão. Outra coisa que eu preciso fazer é oração. Todo crente, eu, você, todos nós, precisamos orar. Precisamos orar. Então, leitura da palavra, e não simplesmente leitura por leitura. Eu tenho que ler porque tenho que ler. Não, leitura, mas no sentido de ler, comer, se alimentar, entender, digerir a palavra. Mesmo que eu fique em 2 versículos ou 1 versículo no dia, mas eu vou consumir, digerir aquele versículo, a entender para contextualizar e aplicar na minha vida. Não basta. Tem muita gente que posta versículos bonitos nas redes sociais. Mas muito mais importante que postar versículos bonitos, chamativos, interessantes, que dizem mensagens extraordinárias, que trazem mensagens extraordinárias, muito mais interessante que isso, é viver esse versículo, é praticar. Então, se eu conseguir
na minha vida, no ano todo, pegar um versículo e viver aquele versículo todo dia, viver ele todo dia, eu já ganhei muito. Isso não é tudo, mas eu já ganhei muito. A minha vida começou a mudar. Diferente de eu postar 365 versículos durante o ano e não viver nenhum. Melhor que eu não poste todos esses em um ano, mas viva um versículo todo dia. O mesmo versículo, viva ele o ano todo. Pratique esse versículo o ano todo. Por 365 dias praticando o mesmo versículo. Com certeza, no final do ano, eu vou estar mais estruturado do que postando 365 versículos sem viver nenhum deles. Palavra de Deus e oração. Isso aqui é fundamental para andar em espírito. Isso responde à pergunta do nosso terceiro subtópico, quando ele diz como andar em espírito. Por meio da palavra de Deus e da oração. Isso, quando eu começo a aplicar isso na minha vida e combinar essas duas coisas, eu vou perceber, você vai perceber, você é aluno da escola dominical, você é professor da escola dominical, você é coordenador da escola dominical, superintendente, pastor, seja lá qual seja a sua função na escola dominical, você vai perceber que quando você começa a combinar essas duas coisas, palavra de Deus e oração, você começa a crescer, você começa a ficar estruturado, o seu espírito começa a ficar alimentado, robustecido, forte, e você percebe que a sua carne vai ficando mais fraca. Carne que eu digo natureza pecaminosa. As possibilidades de pecado vão sendo reduzidas. À medida que o espírito vai crescendo, a possibilidade de ação da carne vai sendo reduzida. Não zerada, reduzida. É importante cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. É importante que aconteça, que haja um relacionamento com Deus, por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Quando eu trabalho um relacionamento com Deus, a minha vida espiritual vai ficando mais robusta, mais estruturada, com menos espaço para as obras da carne. Nós vamos agora para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico vai trazer o confronto entre a carne e o espírito. É isso mesmo, o confronto entre a carne e o espírito. E a gente vai falar claramente sobre o versículo 19 principalmente, que começa a destacar as obras da carne. Eu já disse antes que temos a carne lutando para que eu faça a vontade dela, e tem agora que eu sou nova criatura, morri com Cristo, ressuscitei com Ele, o Espírito Santo aqui para eu fazer a vontade do Espírito. Ou seja, eu vou ter que agora lutar para que o Espírito prevaleça. De acordo com versículos 13, 14 e 15 que a gente já viu, Paulo estava dizendo de certo modo isso aqui, que quem vive pela lei, vive pelo mérito e é dominado pela carne. Porque, como assim? Ele dizia que os judeus antes diziam que não bastava o evangelho. Sim, que tivesse o evangelho, mas tinha que cumprir a lei. Tinha que fazer aquela dieta da lei, tinha que cumprir aqueles dias ditos na lei, tinha que fazer aquelas práticas que a lei dizia que tinha que ser feita. E Paulo diz que não. Ele diz que quem vive pela lei, ele vive pelo mérito, pelo que ele faz. Porque ele tem que viver da forma que a lei determina, e isso é mérito. É como se ele conseguisse salvar pelas suas obras. Isso é mérito. E a salvação não é mérito. Ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. A salvação é graça. É misericórdia de Deus e graça. É graça. Nós não conseguiríamos sozinhos. Deus nos dá a graça para isso. E a salvação é graça. O versículo 19, ele vai dizer, que é o nosso primeiro versículo da lição, ele vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E ele começa a fazer destacar cada uma delas. E obras da carne, nós não podemos deixar de entender isso. Obras da carne são obras da carne. O texto é claro. Obras da carne são obras da carne. Hoje as pessoas querem dar outro nome. Querem dizer que é possível fazer, que não é errado, que faz parte da cultura, que faz parte da vida cotidiana das pessoas, que fazer isso ou aquilo não é problema, é possível, é aceitável, não tem problema nenhum, a sociedade não condena, não interessa se a sociedade condena ou não condena. Deus condena, então está errado. A Bíblia condena, então está errado. Então são obras da carne, não dá para chamar de outro nome. Ah, isso pode, isso aqui é tal coisa, é uma ação cultural, é uma ação dessa ou daquela forma. Não, é obra da carne e pronto. Assim diz o texto. E ele vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, por mais
incrível que possa parecer, glutonaria é obra da carne, e coisas semelhantes. Quer dizer, a lista continua. Semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O texto é claro, é direto, é objetivo. São obras da carne. São obras da carne. Quem pratica essas coisas são pessoas que ainda não foram transformadas. Está na igreja, está praticando isso, não foi transformado. Não foi transformado. Ainda quem domina é a carne, não é o espírito. O espírito está diminuído, sufocado. A carne está dominando, porque eu ainda pratico as obras da carne. A partir do momento em que o espírito dominar, as obras da carne deixam de ter força e aparece o fruto do espírito. Mas antes disso, se o espírito não aparece, se eu pratico essas coisas que falei aqui, ou uma delas, ou se eu estou praticando isso aqui, é porque eu ainda estou vivendo dominado pela carne. Você pode ter pensado agora, aluno, professor, coordenador, superintendente, é difícil ser crente, não dá, é impossível. Alguém pode ter pensado isso. É possível sim, mas talvez a ideia que muitas pessoas têm do que é ser crente seja uma ideia errada. Quando eu aceito a Cristo, eu preciso abrir mão, preciso entender que a minha vida deixou de existir, aquelas minhas práticas ficaram para trás. E é um tirar aquilo que está preso, arraigado ali, grudado. Eu preciso tirar, e dói. Essas coisas estão incrustadas em mim, na minha carne, e dói. Tirar isso dói, me desfazer dessa prática errada aqui dói. Enquanto eu não deixo de praticar tal coisa que é obra da carne, e estão aqui, eu vou até levantar a revista, as obras da carne estão aqui. Enquanto eu não deixo de praticar essas obras da carne, eu não vivo pelo Espírito, eu não ando no Espírito, eu não ando em Espírito, eu ando de acordo com a carne. Está repensando agora como é que é a vida cristã? Pois é importante a gente repensar sobre a vida cristã. E aí você pode perguntar, então eu não ando em espírito? Alguém pode perguntar, eu ando de acordo com a carne. Não sei, você está dizendo, ou pode estar pensando, mas se está vivendo dessa forma, isso serve para mim também, não tenha dúvida. Se eu ando cumprindo alguma coisa daqui, praticando alguma coisa daqui, é porque eu sou dominado pela carne. Eu não fui transformado. Ah, mas a transformação demora, o processo é demorado. Sim, eu concordo que a santificação não é instantânea. Ela leva um tempo, sim, mas eu preciso ir tirando tudo isso. Se eu estou há tanto tempo, há 10, 20, 30 anos na igreja, e continuo fazendo as mesmas coisas que fazia antes, eu não fazia tantas coisas assim, eu fazia coisa ou outra, vez ou outra, ixi, eu nem fazia isso. Eu disse antes que a carne sabe o seu paladar, sabe do que você gosta. Aparentemente a gente não tem muito, eu não como quase nada eu não tenho muita exigência, não, ou então eu não como de tudo não, eu como algumas coisas, eu sou muito seletivo no que eu como. Pois é, na vida espiritual também, com a carne eu não posso ser seletivo, eu tenho que deixar de comer aquelas comidas que a carne me oferece. O meu paladar tem que mudar, isso é ser transformado. Se o nosso paladar ainda não mudou, precisamos pensar nisso, repensar nossa vida cristã, porque o meu paladar tem que mudar. Não mais para aquilo que a carne me oferece, mas agora para que o Espírito tenha disposição para mim. Eu tenho que buscar, tenho que procurar viver em Espírito e não mais da forma que eu vivia antes. Ainda continuando no nosso segundo tópico, nós estamos falando de carne e Espírito. E eu já disse antes que tem uma guerra constante entre carne e Espírito, tem uma briga. Eu fiz aqui uma observação que é importante sobre falar de graça. Quem aceita a graça, plano de salvação de Deus, a morte de Cristo na cruz, quem aceita a graça sabe que a salvação não é mérito. Já entendeu que não é mérito, que é graça, que é favor de Deus. Não é mérito, é graça. É misericórdia. E graça de Deus, essas coisas, misericórdia e graça de Deus, são elas que nos tiram do buraco, nos tiram da cova, nos tiram da situação em que estávamos, porque nós estávamos numa situação crítica e Deus nos viu ali, é como Deus nos vê. Vou fazer uma analogia aqui bem rápida. Nós somos escravos do pecado, o pecado é nosso dono e ele nos paga com o quê? Ele nos paga com a morte.
porque o salário do pecado é a morte. Assim estávamos antes, quando não conhecíamos Cristo. E como sendo escravos do pecado, imagine o pecado, o Senhor nosso, que era Senhor nosso na condição de escravos que éramos dele, ele nos leva no fim de semana para o mercado de escravos. Nós já trabalhamos a semana toda para ele. O nosso pagamento não recebemos nada de bom. Nosso pagamento era a morte. Nós morreríamos porque ele nos mataria. Mas nós estamos ali. E ele vende para quem quiser. Porque nós não somos importantes, nós somos apenas um instrumento de uso dele. Ele não tem amor por nós. O pecado não tem amor por nós. Tanto que o pagamento que ele nos dá é a morte. Ou que ele nos dava. Mas Deus passa onde estamos, na condição de escravos, nos vê ali, nos reconhece, sabe que nós tivemos há algum tempo uma relação com ele. Ele conhece de que família fazemos parte. E ele nos vê ali. E ele lembra da relação que nós já tivemos com ele. Que o homem, que a criatura, que o ser humano já teve com ele. E ele então sente misericórdia de nós. É como se ele sentisse uma dor por dentro, percebendo, sabendo, enxergando a gente, vendo quem a gente era e qual o nosso estado agora. E ele sente misericórdia de nós. Mas ele podia só sentir misericórdia e continuar. Mas não, ele sente misericórdia. E aí ele sente mais que misericórdia. Ele externa a sua graça com a gente. E o que ele faz? Ele nos faz um favor que não merecemos. O que ele faz? Ele nos compra. Ele faz uma proposta de compra desse escravo. Ele nos compra. E agora ele paga o preço, que não foi pouco, não foi barato. Ele paga um preço muito alto por nós. E agora nós somos escravos de outro Senhor. Detalhe, continuamos escravos. E aqui muita gente não consegue compreender essa situação de continuar escravo. Eu, escravo de Deus? Paulo explica isso muito bem lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. E agora somos escravos do Senhor. Mas o pagamento que ele nos dá não é a morte, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça de Deus é a vida eterna. Olha com o que ele nos dá, com o que ele nos paga agora, com a vida eterna. Antes nós éramos pagos com morte, agora com vida eterna. Viver sob a influência da carne, morte. Viver sob a influência do Espírito, vida eterna. Isso é que nós temos aqui no tópico 2, no primeiro subtópico, carne e espírito. Essa é a maior luta da vida do crente salvo. É a luta envolvendo carne e espírito. E detalhe, nós precisamos entender que nós não conseguiremos vencer essa luta sozinhos. Não é mérito, entenda isso, escreva isso, coloque num quadro na sua sala, sei lá, faça qualquer coisa para você não esquecer. Não é mérito, é graça, é favor de Deus. Nós jamais conseguiremos sozinhos vencer o pecado. Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer o pecado? Procurando andar no Espírito. E como é que eu ando em Espírito? Me envolvendo com a palavra de Deus, me envolvendo com oração, construindo relacionamento com Deus. E aí o Espírito vai se fortalecer e a carne vai enfraquecer. Quando continuamos lendo, nós vamos para o segundo subtópico do tópico 2, esse segundo subtópico é as obras da carne. E aí a gente está enquadrado aqui no versículo 19, a partir do 19 que eu li ainda há pouco. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, começa a dizer cada uma delas. Leia essas obras da carne. Você se enquadra em alguma delas? Responda para você mesmo. Eu respondo para mim mesmo. Eu me enquadro em alguma delas? Eu me enquadro em quantas delas? Você se enquadra em alguma delas ou você se enquadra em quantas delas? Fica a seu critério. Se nós nos enquadramos em alguma delas, temos que nos desfazer rapidamente daquela obra a qual nos enquadramos, para que o Espírito prevaleça na nossa vida. As obras da carne. As obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Tudo aquilo que é contrário, que bate de frente com a palavra de Deus, que confronta com a palavra de Deus, são práticas, são atitudes, são comportamentos contrários à santidade de Deus. Contrários ao processo de santidade pelo qual estamos passando. Ou devemos estar passando, porque agora somos nova criatura. Agora a gente morreu, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Trabalhamos um novo modo de vida. E essas obras da carne, elas entram em choque com esse novo modo de vida. Não dá para coadudar, não dá para fazer
conexão entre as obras da carne e o meu novo modo de vida. Não tem como associar, não dá. Dá choque, não funciona. Nosso terceiro tópico vai falar sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. O avivamento pelo fruto do Espírito. Quando ele fala aqui sobre avivamento, é importante a gente entender e até desfazer ou desmistificar, desconstruir um pensamento que ele é muito alinhado e é focado só em um ponto. Normalmente no meio pentecostal, no meio cristão, de modo geral, mas especificamente no meio pentecostal, é muito comum o pensamento de, quando se fala em avivamento, se pensar diretamente em línguas estranhas e movimentos nas reuniões pentecostais, e movimentos de choro, e de falar em línguas, e de acrobacias no meio do templo, nas reuniões, e coisas desse tipo. Mas a gente não é levado muito a pensar em avivamento como vida autêntica cristã, comportamento diário, uma vida cristã equilibrada, digamos assim, numa linha reta, sem tantas oscilações assim. Oscilações tem, mas devem ser as menores possíveis. Uma vida reta, plena. Avivamento não é aquilo que acontece naquela reunião especificamente. Hoje o culto foi avivado. Teve uma explosão de poder. Mas e amanhã? Será que esse avivamento só acontece a cada 8 dias? Ou uma vez ao mês? Ou uma vez ao ano? Ou sei lá de quanto em quanto tempo? Não, precisa ser pleno. Precisa ser constante. Uma vida elevada, num padrão elevado e constante. A gente costuma pensar que o avivamento é essa explosão de poder naquele dia. Mas é muito mais que isso. É muito mais importante uma vida plena com Deus, avivada, não praticando as obras da carne e produzindo o fruto do Espírito, do que essa vida de oscilação que hoje o fruto foi extraordinário, explosão de poder, mas durante a semana eu estou lá embaixo. O resto do mês eu estou lá embaixo. Depois tem um outro evento, explosão de poder, e eu estou de novo lá embaixo. Essa vida não é interessante. Esta não é uma vida avivada. Esta é uma vida de momento. Vida avivada é muito mais que isso. O avivamento pelo fruto do Espírito. Está falando de vida autêntica. E aqui eu tenho no subtópico o fruto do Espírito. É importante a gente perceber que quando a gente vai ler aqui o fruto do Espírito, a gente vai ver que ele tem características variadas, digamos assim, mas ele se resume a um nome, a um fruto. E o nome desse fruto, se a gente for perceber, é amor. Quando a gente leu lá no versículo 14, a gente vai ver que toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Isso é a vida que Deus quer. Quer cumprir a lei? Ama o próximo. Só que amar o próximo não é dar uma esmola, não é fazer uma caridade para alguém que está com fome, que está na rua, sem roupa, no frio, ou coisa parecida. Não é basicamente isso aí. Não, isso aí é uma ação de caridade que eu devo fazer para qualquer pessoa. Mas amar o próximo é muito mais que isso. Amar o próximo é não falar do próximo. Amar o próximo é ajudar o próximo, mesmo quando o próximo não nos faz uma coisa agradável. E por aí vai. Isso é amar o próximo. Isso é cumprir toda a lei. Amar o próximo é não roubar a coisa do próximo. Amar o próximo é não matar o próximo, é não espancar o próximo. Amar o próximo está lá nos 10 mandamentos. Eu amo o próximo, eu estou cumprindo a lei. Mas amar o próximo não é tão fácil como parece ser teoricamente, que a gente pensa amar o próximo superficialmente como se vê. Não, entremos, mergulhemos nesse entendimento do que é amar o próximo, que a gente vai perceber coisas extraordinárias. O fruto do Espírito. E eu disse que o fruto do Espírito é o amor. O amor em suas várias formas. E aí eu tenho em Gálatas 5:22, o amor que é o fruto do Espírito, sendo explicitado nas suas mais variadas características. Na verdade, em 9 características. Digamos, pense numa fruta com 9 gomos. O fruto do Espírito é, primeiro gomo, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É um fruto. E esses nomes que falei, esses adjetivos que falei, ou esses substantivos que falei, são características do fruto do Espírito. Quando a gente vai para o versículo 18, a gente volta para o versículo 18, a gente vai ter um detalhe interessante. Olha o que Paulo diz aqui. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E aí ele começa a dizer, mas o fruto do Espírito é... Olha, enquanto eu estou aqui no domínio da carne, eu produzo isso aqui, as obras da carne.
quando eu estou no domínio do Espírito, andando no Espírito, eu produzo esse fruto com essas características. A minha vida é uma vida de amor, de alegria, mesmo com as dificuldades, apesar das situações variadas, extremas, difíceis, mas eu consigo ter alegria, eu consigo ter paz no meio da tempestade, eu consigo louvar a Deus mesmo quando as coisas não estão boas, humanamente boas, porque eu tenho uma compreensão de que a minha vida ela está na mão, na dependência de Deus, não apenas teoricamente, minha vida está na mão de Deus, mas eu entendo e vivo com essa ideia de que a minha vida está na mão de Deus. Ela não é importante para mim. Paulo disse um negócio interessante quando ele estava perto de ser morto, disse, olha, a minha vida não é tão importante assim. Eu fiz a obra de Deus e eu sei que vou partir, eu sei que vou morrer, mas eu quero muito estar com Deus. Mas eu também quero muito estar com vocês, porque se eu ficar aqui neste mundo, eu sei que vou ganhar mais gente ainda para o reino de Deus. Mas eu também quero estar com Deus, porque a minha alma já quer chegar lá, eu estou extremamente ligado ao céu, mas eu ainda tenho vocês aqui, e este povo que precisa de ser levado à salvação, eu posso encaminhá-los para a salvação, mas o céu é interessante. Sabe, ele ficava nesse negócio, e a vida era importante para ele, para o céu. Ele não queria estar aqui para viver a vida, para comer as coisas, almoçar uma comida gostosa, ou pegar em dinheiro, ou sei lá o que, ou sei lá o que, ou sei lá o que. Não, ele estava aqui só para ganhar, ele queria estar aqui só para ganhar almas, só para ele levar a gente ao reino de Deus. Mas ele queria mesmo também estar no céu. E ele fecha dizendo, de forma que morrendo ou vivendo não tem problema, o que Deus quiser Ele vai fazer na minha vida. Se Ele quiser me deixar aqui, eu vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo aqui e vou ganhar mais almas. Se Ele me levar, tá bom, Ele me levou. Isso é depender de Deus. A minha vida deixa de ser, o meu querer, a minha vontade deixa de ser o destaque maior, mas a vontade dele é o destaque maior. O nosso segundo subtópico, ele vai falar sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. E aqui a gente tem um detalhe interessante, nós vamos falar sobre os 9, porque é muita coisa, mas você pode ver pessoalmente, particularmente cada um, e são características, esses 9 são 9 características desse fruto do Espírito. Todas essas características são produzidas pelo Espírito. Uma vida no Espírito, de quem anda em Espírito. Quem anda na carne, produz obras da carne. Quem anda em Espírito, produz o fruto do Espírito com as características do fruto do Espírito, que nós já vimos lá no versículo 22. O nosso último subtópico é o subtópico 3, ele diz, contra o fruto do Espírito não há lei. O capítulo 5, versículo 18, diz exatamente o seguinte, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vocês não estão mais vivendo sob o domínio da carne. Porque vocês são guiados pelo Espírito. Porque os crentes são guiados pelo Espírito. Contra essas coisas, a lei não prevalece. Não tem mérito, não tem negócio de trabalhar por mérito, de dizer eu consigo, eu posso me esforçar e conseguir a minha salvação. Não tem esse negócio de estar sob a carne, sob o domínio da carne, porque quem trabalha por mérito está embaixo do domínio da carne. Por isso ele vive as obras da carne. Quem tem o fruto do Espírito está longe dessa prática de coisas da carne, porque prevalece nele o fruto do Espírito, a vivência com Deus, o relacionamento com Deus. Ele construiu um relacionamento com Deus. O versículo 22 do capítulo 5, os frutos, as características do fruto, a gente tem os que são de Cristo crucificaram a carne. A gente tem isso lá em Romanos capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, eu já li com você. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando aceitamos a Cristo, quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós somos livres da condenação do pecado, somos justificados do pecado. Deus vai dizer, esse aqui está justificado. Ele estava numa situação difícil, pecador, inimigo de Deus, fazia tudo contra Deus, ele fazia tudo para desagradar a Deus, porque ele fazia a vontade da carne.
Ele era escravo do pecado. Mas agora não. Agora ele está justificado. Porque aqueles pecados que ele tinha, alguém morreu e fez o que ele deveria fazer. Alguém morreu por ele. Então está tudo justificado. Alguém veio aqui e justificou. Não, ele não está mais nessa situação porque eu já paguei tudo por ele. Justificou. Pronto. É outro modo de vida. Então, versículo 7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Não tem mais culpa nenhuma. Justificado do pecado. É a célula que foi tirada, que foi a célula que dizia a nossa culpa foi tomada por Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne. O velho homem foi crucificado. Crucificaram a carne. Dominou a carne. É dominar a carne. Cristo morreu para nos livrar da condenação do pecado. Isso que eu acabei de falar para você. Cristo morreu para quê? Para nos livrar da condenação do pecado. Do poder do pecado, que ainda estamos envolvidos com ele. De certo modo, ele está nessa guerra. E mais adiante, da presença do pecado, quando estivermos no estado glorificado. O nosso último versículo, para a gente comentar aqui, é o versículo 25. O versículo 25 do nosso texto bíblico, ele está dizendo exatamente o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós dissemos que somos crentes, vivamos como crentes. Se eu digo que sou crente, eu tenho que viver como crente. Se você diz que é crente, você precisa viver como crente. Se você é aluno da escola dominical, diz que é crente, você tem que viver como crente. Se você é professor da escola dominical, diz que é crente, tem que viver como crente. Dá trabalho? Dá. Mas é preciso. É necessário. Tem que ser feito. Capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É vida modificada. É vida cristã autêntica, verdadeira, diferente. É luz. É pregar o Evangelho com as minhas ações. Não é preciso nem eu falar de certo modo, mas o meu proceder já diz tudo. Isso é vida cristã autêntica. Isso é avivamento. Avivamento pleno, digamos assim. Não são momentos de explosão de poder, como se costuma dizer, mas é uma linha plena de avivamento, uma vida padrão diante de Deus. Sozinho não consigo, mas Deus me dá condição para isso. Quando vamos aqui para a nossa conclusão, a gente tem: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É vivência diária. Não só por um período, não só por um momento, não só em uma reunião, não só num momento de culto, como dizemos, ou de um culto específico, ou de um culto chamado culto de avivamento, ou qualquer outra reunião. Não, mas independente de ter culto de avivamento, independente de ter tarde de avivamento, manhã de avivamento, manhã de glória, seja lá como se chama em qualquer lugar, independente disso, eu preciso ter uma vida diária avivada. Fiquemos com esta reflexão, com esta pré-aula, que ela sirva de base para você desenvolver mais ideias em cima, ler a revista, ler de novo, reler, marcar, remarcar, ler os textos bíblicos e reler para que tenha bastante conteúdo, e conteúdo com base, com estrutura, para levar para o seu aluno, e que o seu aluno perceba que ele está sendo ensinado, direcionado, mediado no conhecimento da palavra, da vida cristã, por alguém que está voltado para aprender mesmo e quer que o aluno aprenda, tenha sucesso na sua vida com Deus, na sua vida cristã. Que o seu aluno possa contextualizar tudo isso e aplicar na sua vida diária, que é o mais importante. A aplicação bíblica na nossa vida é para isso que serve. E o mundo vai ver. Não é preciso nem eu querer mostrar. O mundo vai ver. Porque não dá para esconder uma luz. Não dá para esconder uma luz. Ela vai acabar brilhando. Ela vai acabar de alguma forma brilhando. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.